E vamos passar agora para o caso de estudo número 2, onde a gente tem uma haste de não mais 2,4 metros, mais de 3 metros. Ou seja, ela tem um acesso maior à segunda camada desse solo. Percebam que o solo é o mesmo solo, só que agora a gente tem uma haste, em vez de ser uma haste de 2,4 metros, uma haste de 3 metros, onde inicialmente nós temos da mesma forma 1,37 em contato com a primeira camada, e agora por ter 3 metros, 1,57, 3 menos 1,57, nós temos aqui na segunda camada 1,43 metros. Percebam, no exemplo anterior, nós tínhamos 0,83 de contato com a segunda camada. Neste exemplo, nós temos 1,43. Isso vai mudar a resistividade aparente? Vai sim, e nós vamos ver como. Então, utilizando a mesma fórmula, nós vamos apenas substituir os valores. Percebo que a única coisa que muda são os valores da haste em contato com a primeira e segunda camada, tá? Então, nós temos 1,37, que é 1,37 da haste em contato com a primeira camada do solo, e 1,43 da haste em contato com a segunda camada. Substituindo aqui, nesta fórmula, encontramos uma resistividade aparente para essa haste de 3 metros menor do que a haste de 2,4 metros. Por que isso aconteceu? Porque a gente tem mais haste em contato com a camada de menor resistividade. Então, ao todo, nós temos uma haste com contato com uma camada de resistividade menor, e com isso a gente encontrou uma resistividade aparente menor do que o exemplo anterior. Então, aquilo que foi dito no primeiro slide, onde eu passei para vocês que solos iguais com hastes de tamanhos diferentes, elas podem nos dar resistividades aparentes diferentes. Então, isso daqui foi o que essa haste conseguiu enxergar. Igualmente, né, foi o que a haste conseguiu, foi o que a haste penetrou no solo, foi esse cenário, foi essa estratificação que essa haste de 3 metros ela tinha fisicamente para ser inserida, mas o que ela enxergou foi um solo único, com estratificação única, de 570,86 ohm-metro e altura 2,8. Então foi isso que essa haste de 3 metros ela conseguiu enxergar. Tá? Então nós temos um solo, o nosso solo de estudo, e a haste de 3 metros ela enxergou uma resistividade aparente de 634 ohm-metro, e uma outra haste no mesmo solo ela enxerga uma resistividade aparente de 700,6 ohm-metro. Então acho que isso ficou, o conceito ele ficou muito bem entendido. Quem não entendeu, retorne à aula, que é uma aula muito interessante para os senhores. Mas vamos continuar agora com o terceiro exemplo. Então a gente tem o mesmo solo, tá? E a gente, na verdade, desculpem, é o outro solo, nesse caso é um outro solo, em que a haste ela só entra em contato com o primeiro solo. Ela não entra em contato com o segundo, com a segunda camada desse solo, apenas com a primeira camada do solo. Então, se a gente for dar uma deduzida nisso, como ela só entra em contato com a primeira camada do solo, o valor da sua resistividade aparente vai ser igual
a resistividade 1, ou seja, a resistividade da primeira camada desse solo. Vamos ver se isso acontece realmente? Então a gente tem um solo aqui estratificado em duas camadas, onde a primeira camada tem 3 metros de altura e a segunda camada 13 metros, e uma haste de 2,4 metros, que só entra em contato com a primeira camada desse solo. Então vamos fazer o cálculo para ver se realmente resistividade aparente, nesse caso, vai ser igual à resistividade da primeira camada desse solo, que é igual a 1960. Vamos utilizar a fórmula anterior, que é a fórmula que vocês já sabem, e vamos substituir os dados. Bom, a dimensão dessa haste que entra em contato com a primeira camada é igual a 2,2. A segunda camada, qual é a dimensão da haste que entra em contato com a segunda camada? 0. Substituindo aqui, a gente fazendo uma conta simples, a gente chega que a resistividade aparente é igual a 1960 ohm-metro, que é o valor da primeira camada desse solo. Bom, dito isso, a gente passou pela primeira aula, fazendo as medições, os cálculos, estratificamos o solo na segunda camada, e nessa segunda aula, e nessa terceira aula, nós encontramos a resistividade aparente, que vai servir para os senhores calcularem para frente o dimensionamento de um aterramento elétrico. Tá aqui a nossa aula, a gente chegou a esse modelo matemático de solo. Temos aqui uma tabela retirada do livro de instalações elétricas industriais do engenheiro Mamed Filho, apenas para critério de dúvida, né? Para quem tiver dúvida, para ver o que é considerado nos tipos de solo, as resistividades mínimas e máximas de cada um dos solos, mas é só um exemplo para os senhores terem nesse curso. Muito obrigado.